A paz do Senhor a todos. Eu venho nesta manhã trazer uma reflexão para a nossa vida, para a sua vida. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, o autor escreveu assim: Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu quero falar sobre o caráter de um homem de Deus. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado, dessa passagem bíblica, que a grande riqueza de um homem de Deus é as pessoas glorificarem a Deus pelo bom testemunho e pelo bom caráter delas, né? Pelo seu bom caráter. Eliseu dava um bom testemunho por onde passava e possuía um caráter exemplar. O que é que nós vamos aprender sobre o caráter de um homem de Deus, sobre a vida exemplar do homem de Deus? O bom testemunho e a vida exemplar de Eliseu impressionava as pessoas que o observavam. Lá o versículo 9 que nós lemos, que ela chamou o seu esposo dizendo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Muitos obreiros gostam de ser chamados de homem de Deus, porém, sempre tem um porém no meio. É preciso ser um homem de Deus na prática. Amém? Quer ver um exemplo? Vamos para Tiago, capítulo 3, versículo 13. Se você quiser me acompanhar, fica à vontade. Tiago 3,13. Depois do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. 3,13. Capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e de sabedoria. Ou seja, alguém que se diz ser homem de Deus só de palavras, tem um provérbio que diz que falar até papagaio fala. Agora cumprir que é o problema. O que eu aprendo com tudo isso é que nós estamos vivendo tempos difíceis, que as pessoas se autodeterminam homem de Deus. Você lembra que quando Elias estava sobre um monte e os soldados foram chamá-lo, a Bíblia diz que era um capitão com 50 soldados. Ele disse, o capitão falou assim: homem de Deus, desce daí, salva, porque o rei está te chamando. Ele disse: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Ou seja, ele não estava se autodenominando o homem de Deus. Mas o soldado que estava falando, o capitão que estava falando, estava dizendo homem de Deus. Então ele está dizendo, se eu sou homem de Deus, como você está falando, que aconteça isso. Então nós estamos vendo um tempo hoje assim, mas as pessoas não estão seguindo esse exemplo. Muitos não querem mais se deixar as pessoas dizer que ele é homem de Deus, mas ele mesmo se autodeterminar. Jesus disse que aquele que se humilha é exaltado, mas quem se exalta a si mesmo será humilhado. O que eu acho muito interessante é que Eliseu, ele frequentava sempre a casa daquela mulher rica para comer e sempre se conduzia de forma respeitosa e exemplar. Isso levou aquela família a convidá-lo como um hóspede permanente, né? Tá escrito que ela fez até fez um quarto para ele, colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, né? Então, a vida dele exemplar trouxe essas bênçãos para ele. Infelizmente, existem muitos que se dizem homem de Deus, mas deixam rastros negativos por onde passam. E nós não nos arriscamos mais a hospedá-los em nossa casa, né? Eu acho interessante, tem um texto em Provérbios que diz que digno de honra é o bom nome. Eu acho interessante que muitas pessoas hoje querem ter um nome limpo e não procuram ter um nome digno de honra, da forma que estão agindo. Ser cristão é ser comparado com Cristo. Em Atos capítulo 11, se não me falha a memória, o versículo 27. Vamos ler, se você quiser me acompanhar.
Atos capítulo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está. O versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa é a realidade, a forma deles viver, a forma dele agir, da maneira que eles estavam se portando. Isso levou as pessoas a chamá-los de cristãos. É como está em Efésios capítulo 6. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, andai em amor como Cristo também vos amou. Sabe, pessoal, amados, nós estamos vivendo tempos que as pessoas não querem mais saber seguir o exemplo de Jesus. Querem seguir o exemplo de pastores. Segue o exemplo de um e de outro. Deixa eu só falar uma coisa para você que está me ouvindo, ou me assistindo, é claro. Deus, Ele quer que você siga Cristo. Está escrito que Ele é o autor e consumador da fé. Se você procurar seguir pessoas, você vai achar falhas e vai acabar se decepcionando. Mas se você seguir Jesus, Ele não irá decepcioná-lo. Toda pessoa que põe sua fé em Cristo, ele não cai. Mas se ele deixar Jesus de lado, ele perde. Lembra de Pedro, quando estava sobre as águas, andando sobre o mar? E a Bíblia diz que ele sentiu medo quando viu a onda, o vento forte, e acabou desviando o olhar. E por desviar esse olhar, ele acabou afundando. Mas eu aprendo uma coisa com esse naufrágio de Pedro, que mesmo a pessoa estando afundando, e se ele clamar e se arrepender, vamos supor que seja alguém que esteja desviando-se, naufragando na fé, se ele clamar, Jesus ainda estende a mão. Então quem sou eu e quem é você para dizer ou determinar alguma coisa sobre a vida de alguém, ou para julgar alguém? Nós julgamos não segundo a aparência, mas segundo as obras. É possível alguém mudar. Basta você acreditar. Em 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Aí ele fala, na palavra, presta atenção, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 6. São 6. Então, aonde você se encaixa, onde você se enquadra nesse versículo? Você tem palavra? Você cumpre os seus tratos? Você ama de verdade? Você anda no Espírito? Você usa fé? Você anda na pureza? Como está a tua pureza? Como está a sua vida espiritual, sua vida conjugal com Deus? Com a sua vida familiar, sua vida pessoal, sua vida conjugal com a sua esposa, sua vida familiar com seus filhos, como pai, como mãe? Como está a sua vida? Você cumpre com o seu trato? Você precisa se enquadrar nisso aqui, ter caráter de um homem de Deus. Nós vamos ver que quando você passa a obedecer, você passa a ser reconhecido como um homem de Deus. Em 2 Reis 4,9, nós vemos que a sunamita reconheceu Eliseu como um homem de Deus, como um santo homem de Deus. Esse é o testemunho que as pessoas devem dar dos líderes da igreja do Senhor, que é uma coisa que está difícil hoje em dia. Dar testemunho de um bom líder. As pessoas estão preocupadas muito em fazer nome e estão esquecendo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então as pessoas estão esquecendo de dar um bom exemplo, né? De ser um bom líder. Temos encontrado muitas dificuldades hoje. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou dizendo. Temos encontrado dificuldade, a gente tenta pregar o evangelho com sinceridade, vem os andirobas aí e acaba nos bagunçando, fazendo tudo errado enquanto a gente tenta fazer certo. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 e 13, Elias foi chamado de homem de Deus e o fogo que desceu do céu
atestou que ele era verdadeiramente homem de Deus. A pessoa, quando ele é um homem de Deus, tudo que ele pregar tem que ser vivido na vida dele. Se você pregar algo que você não vive, você não é um homem de Deus. Em 2 Crônicas 11:2, Semaías foi chamado homem de Deus. Em 2 Crônicas 30, versículo 16, Moisés foi chamado homem de Deus. Em 2 Crônicas 25, verso 7, havia muitos outros anônimos, homens de Deus. Em Neemias 12:36, Davi foi chamado homem de Deus. Em 1 Timóteo 6:11, Paulo reconheceu Timóteo como um homem de Deus, dizendo: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Se você se diz ser homem de Deus, tenta pelo menos se enquadrar nesse versículo de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Foge do que é errado. Fuja. Faz como José. A Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou atacá-lo e atacou. Ele deixou suas vestes e fugiu. Fuja do pecado. Se você for observar, não foi a Babilônia que dominou Daniel, mas foi Daniel que governou na Babilônia. Ele era chefe, ele era superintendente do rei, primeiro ministro do reino. Ele mandava em muita coisa. Inclusive, Dario consultava Daniel o que ia fazer. E por isso as pessoas tinham inveja dele. José ele foi governador de todo o Egito. Mas José não se corrompeu com o sistema egípcio. Muito pelo contrário. Quem se corrompe com o sistema não perdoa. José, pelo contrário, mostrou que não estava corrompido e perdoou seus irmãos. De todo o coração, é claro. E no final ainda profetizou dizendo que o povo ia sair de lá. Então, pediu para que levasse até mesmo seus ossos. Então eu quero dizer para você nesta manhã que não há dúvida de que existiram milhares e milhares de homens na história bíblica e cristã, como também em nossos dias, que por sua vida exemplar foram e são reconhecidos como verdadeiros homens de Deus. O Senhor sempre conserva no meio de uma geração, por mais corrupta e perversa que esta seja, os homens fiéis. Sempre ele vai conservar, sempre vai ter. Sempre vai ter 7.000 que não vai se render, que não vai se prostrar aos pés de Baal. Então pergunto para você, qual o seu caráter? Como é que está o meu caráter, o seu caráter também, diante da sociedade? Como as pessoas têm olhado para você que é cristão, que é servo? Pense e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.